A maioria das pessoas que vem aqui no consultório mede a pressão, toma logo o remédio, mas eu preciso perguntar uma coisa importante. Será que realmente você conhece os sinais que a hipertensão pode estar causando no seu corpo? Porque muita gente acha que a pressão alta é só um número. Mediu aqui, ó, deu alto, certo? É um número, vamos baixar. Mas a hipertensão é silenciosa, progressiva, e muitas vezes ela vai lesionando o coração, o cérebro, os rins, os vasos sanguíneos, sem causar praticamente nenhum sintoma, principalmente no começo. É exatamente por isso que a nova diretriz brasileira de hipertensão chama atenção para algo muito importante. Não basta apenas medir a pressão. É preciso olhar o paciente como um todo. É isso que a diretriz fala, várias páginas de seu artigo científico, tá? Hoje eu quero te mostrar de forma simples, certo? Quais são os sinais, sintomas, as informações que podem indicar que a pressão alta está alterando a sua saúde, está afetando alguns órgãos seus, ou até escondendo doenças mais graves por trás dela. Eu sou o Dr. André Bastos, médico nefrologista, e esse é mais um vídeo da nossa série sobre a Diretriz Brasileira de Hipertensão de 2025, que é a mais nova, e talvez esse seja um dos vídeos mais importantes dessa série. Porque às vezes o corpo está avisando e a pessoa não percebe. Às vezes negligencia. A primeira coisa, pessoal, que a diretriz deixa claro é que a consulta do paciente hipertenso não é apenas olhar o aparelho. Existe uma investigação completa. O médico precisa entender os hábitos de vida daquele paciente. Como é que ele vive? Qual é a história daquele paciente? Quais são os sintomas que esse paciente tem? Como é que é o histórico familiar? O pai desse paciente, a mãe, os irmãos? Como é que é a alimentação, a qualidade de sono? Usa medicamentos? Quais são os medicamentos? Será que interfere? O consumo de álcool? Usa cigarro, qual o nível de atividade física, de ansiedade, de estresse desse paciente. Então você não pode resumir a consulta apenas o valor de pressão, certo? Quais são as possíveis causas secundárias, os fatores que estão associados. Porque a gente sabe que nem toda pressão é igual. Aliás, cada um tem sua história. E aqui eu já queria falar uma coisa importante para vocês. Muita gente tem pressão alta e não sente absolutamente nada. O que acontece com a grande maioria. Esse é o grande perigo. A hipertensão ficou conhecida, por muitos anos como uma assassina silenciosa, justamente porque ela pode passar anos e anos lesionando órgãos como os rins, sem causar sintomas claros. Mas em algumas pessoas, o corpo começa a dar alguns sinais. E um dos sintomas mais comuns é a dor de cabeça. Só que, pessoal, existe um detalhe importante. Nem toda dor de cabeça é pressão alta, certo? Eu não quero vir aqui confundir vocês. Tem muitas vezes em que a gente está com pressão alta porque está com dor de cabeça. Ou seja, a dor de cabeça é causa e não consequência. Às vezes a pressão subiu justamente porque está com dor de cabeça. Por isso, não dá para diagnosticar hipertensão por sintomas isolados. Agora, existem sinais que precisam ser dados muita atenção, merecem muita atenção. Por exemplo, se uma pessoa está com falta de ar, tem pressão alta, isso deve ser valorizado e você tem que procurar, às vezes, emergência e não esperar uma consulta com o médico. Outros sinais de alarme, falta de ar, dor no peito, palpitação, aquela tontura que não vai embora, visão embaçada, sangramento nasal frequente. Então, uma pessoa que sangra o nariz não dá para ficar em casa, certo? Está inchando, tem que procurar ajuda logo. Perdeu a força, alteração visual, então nem se fala, certo? Às vezes sintomas neurológicos, então esses são sintomas de alerta, sinais de alerta. Isso porque esses sintomas podem indicar lesão de órgãos-alvo. Estamos falando principalmente de órgãos que são vitais para o nosso funcionamento: coração, cérebro, rim, vasos sanguíneos, olhos, nossa visão. Então, esses órgãos podem ser afetados pela hipertensão arterial. A pressão alta, pessoal, ela danifica, ela machuca de forma silenciosa esses órgãos. E talvez uma das mais importantes partes dessa diretriz de hipertensão seja justamente a investigação dessas lesões. Por exemplo, o médico, ao examinar aqui no consultório um paciente com pressão alta, ele precisa perguntar se a pessoa ronca, porque pode ser apneia do sono, dorme roncando, falta oxigenação e é uma causa secundária de hipertensão. Se a pessoa acorda cansado, será que é um problema cardíaco? Ela dorme mal? Ela para de respirar dormindo, tá? Esses são sinais em que a apneia do sono pode estar relacionado com a hipertensão. E muita gente às vezes trata a pressão sem tratar o problema do sono. Tá? Então isso é importante. Outro ponto muito relevante que a diretriz fala é sobre a história familiar. Se pai,
mãe ou irmãos, eles têm ou tiveram hipertensão, tiveram AVC, infarto, doença renal, e isso aumenta muito o risco cardiovascular dessa pessoa, o seu risco cardiovascular. E aqui entra um detalhe muito importante que às vezes as pessoas não valorizam, os rins. A gente está aqui, né, falando de rim o tempo inteiro. Muita gente descobre doença renal justamente durante a investigação de hipertensão. Ele não sente nada, mas mediu a pressão, deu alta. Aí vai lá, faz uma creatinina alta. Porque a pressão alta pode tanto causar lesão renal, isso é importante frisar, quanto ser consequência da doença renal. É uma relação de mão dupla. Uma provoca a outra provoca uma. Agora deixa eu te contar uma coisa também que é importante. Existem alguns sinais do exame físico que podem sugerir hipertensão mais grave, ou até mesmo causas secundárias. Por exemplo, uma pessoa com obesidade abdominal, uma circunferência abdominal muito alta, pessoa com aumento do pescoço, com roncos importantes, com sopro cardíaco, então, na consulta vai ter que ter, né? Consulta cardíaca. Pessoas que têm pulsos alterados, inchaço, alteração dos olhos e até diferença de pressão entre os braços. Então, se você vê na consulta um médico aferindo a pressão de um lado e do outro, isso é importante para avaliar a sua pressão, isso são sinais de alarme. Tudo isso porque isso traz dicas importantes, traz pistas importantes na hora que a gente está examinando, tá? E a diretriz também reforça algo muito fundamental, que é olhar os hábitos de vida, como a gente disse, né? Por vezes, a pressão alta, ela não é só genética, não é a carga genética de seus pais, mas é excesso de sal, de obesidade, é sedentarismo, a pessoa não se mexe, álcool, privação de sono, é muito estresse, liberação o tempo todo de substâncias tóxicas no seu corpo, né? A ingestão de alimentos ultraprocessados, cigarro, uma vida muito acelerada. O grande problema disso tudo é que muita gente quer apenas baixar o número, como eu disse no início, não baixar para 12 por 8, 11 por 7. E às vezes a gente esquece de tratar o ambiente que está adoecendo o corpo. Então não é só usar medicamento, não é só medicalizar a hipertensão. A gente tem que ver o que está causando esse problema também. Uma das partes mais importantes da consulta justamente deve ser realmente identificar os fatores de risco silencioso para a hipertensão. Às vezes, como eu disse, a grande maioria das vezes, a pessoa não sente nada, acha que está saudável, trabalha normalmente, faz tudo da rotina, sem nenhum problema, mas ela já tem uma hipertrofia no coração, o coração está hipertrofiado, parece que ele malhou porque tem que vencer a pressão dos vasos sanguíneos para empurrar o sangue para frente. Às vezes aparece proteína na urina, a pessoa já tem lesão dos vasos, na perna, principalmente, tem alteração da retina, da visão, até um risco aumentado de AVC, de infarto. E é exatamente por isso que a pressão alta não pode ser negligenciada, tá? Um detalhe importante que eu também preciso chamar a atenção nesse vídeo, que a diretriz chamou a atenção de nós médicos, é que raramente a hipertensão anda sozinha, tá? Sou hipertenso e mais nada. Infelizmente não é assim. Ela vem junto com açúcar alto, diabetes, com obesidade, com colesterol alto, com roncos à noite, né? A apneia do sono, sedentarismo, certo? A síndrome metabólica, que é o somatório disso tudo, colesterol alto, açúcar alto, pressão alta, obesidade. E quando essas condições se juntam, o risco cardiovascular dessa pessoa aumenta e aumenta muito. Ou seja, não é apenas a pressão, é o contexto todo. E talvez a mensagem mais importante desse vídeo seja o seguinte: hipertensão não é apenas um número alto no aparelho. Mediu, deu alto dele. Tá com hipertensão. Não fique restrito até só o aparelho. Certo? Isso é um processo silencioso que pode ir machucando o corpo aos poucos. A boa notícia, que a gente só falou às vezes aqui de coisa ruim, né? É que quando descoberta cedo, muita coisa pode ser evitada. Pronto, tome seu remédio. Interfira nos hábitos de vida. Vá na causa. Você vai evitar infarto, AVC, insuficiência cardíaca, hemodiálise, perda visual. Por isso, medir a pressão corretamente, investigar os sinais, procurar acompanhamento médico, cuidar do sono, da alimentação, do peso, da atividade física, pode literalmente mudar a sua vida. E seu eu do futuro vai te agradecer por isso. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Você está no RimTube, o canal que está destinado a falar de saúde de uma forma geral, saúde dos rins de forma mais específica, tá? Faz favorzinho aí de dar like e compartilhar com pessoas que têm pressão alta. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.